E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael. Hoje nós vamos começar aqui mais um módulo de Power BI. Hoje nós vamos falar sobre a função Swift, tá? Bom, a gente já passou aqui lá pela parte do Power Query ali, a gente já viu a maioria das funções ali do Power Query, como que a gente faz ali para fazer tratamento de dados, esse tipo de coisas. A gente já começou a colocar a mão na massa aqui também falando sobre as funções DAGs, a gente viu as funções de sum ali, as funções de agregação, né? A gente viu as funções X, também a gente passou aí pelo WAL, pelo Calculate. E hoje a gente vai falar sobre switch, tá? Que é uma função aqui bem similar com o if else, só que ela permite que a gente tenha. Ela é mais simples ali, visualmente ela é mais user-friendly quando a gente precisa fazer um monte de condicionais uma dentro da outra, tá? Então a gente consegue utilizar essa funçãozinha DAX aqui do switch, tá? Bom, essa aula aqui vai ser específica do switch, provavelmente a próxima aula vai ser sobre if else ali, porque a gente também é importante a gente saber como que a gente utiliza ali isso dentro ali do DAX para caso a gente queira fazer alguma condicional, criar uma nova coluna, mas hoje a gente vai focar exclusivamente aqui na função switch, tá? Bom, vamos começar aqui um relatório em branco, tá? Vou importar aqui dados do Excel, a gente vai utilizar essa mesma base de dados que a gente está utilizando nas últimas aulas, que é a Global Superstory. Deixa eu executar aqui. Deixa eu só dar uma carregada aqui. Essa a gente vai utilizar essa ordem que a gente estava utilizando. Vamos dar um transformar dados aqui só para a gente dar uma olhadinha aqui nos nossos dados. Bom, essa aqui é a nossa tabela, nossa base de dados, né? Então, é uma base de dados que eu peguei no Kaggle. Aqui provavelmente são apenas valores fictícios, não são valores reais. Mas isso aqui é uma tabela de dimensão, uma tabela fato, desculpa, em que a gente tem as informações ali de todas as vendas que foram feitas por essa loja, tá? A gente tem o ID, o número da ordem, quando que foi feito, etc. Aqui o Customer ID, o nome do cliente. Só que a gente tem informações aqui de vendas que foram feitas, tá? Para qual cliente, qual foi o preço, etc. Então a gente consegue fazer aqui, a gente consegue ter essa visualização aqui dessa loja, tá? Bom, eu estava nessa base aqui de dados, eu acho que eu estava pensando num exemplo bem legal aqui que a gente consegue fazer, tá? Eu vou pegar essa order date aqui, tá? E vou criar uma coluna com o mês aqui, só com o número do mês, tá? Claro que a gente poderia fazer isso daqui pelo Power Query, que é muito mais simples, mas para fins didáticos aqui eu vou fazer isso utilizando ali o DAX, tá? Utilizando o switch, que é transformar esse mês aqui em valores ali de string, né? Como se fossem valores extensos. Por exemplo, o 1 aqui é janeiro, o 2 é fevereiro, e a gente vai conseguir fazer isso através da função switch, tá? Eu vou dar um fechar e aplicar aqui só para ele dar uma carregada, ele vai aplicar aqui para a gente, tá? Deixa só ele carregar. Beleza. A gente vai entrar aqui, tá? Normal. A gente vai trabalhar hoje com colunas aqui e medidas, tá? Caso você não saiba a diferença aqui entre coluna calculada e medida, eu já tenho uma aula aqui dentro do canal explicando qual que é a diferença entre as duas, tá? É um conceito muito importante aqui dentro do Power BI e que você precisa saber para tratar aqui para mexer com DAX, tá? E com todas as outras funções ali do Power BI. Então a gente a gente aqui no caso, né? A gente precisa saber qual a diferença entre as duas, quando utilizar cada uma, e você pode acompanhar esse tipo de conteúdo aqui dentro do canal, tá? Bom, quando a gente for aqui no final, a gente vai ver que a gente já tem aquela coluninha que a gente criou ali no mês. Vamos supor aqui que eu quisesse transformar isso daqui em valores extensos, tá? Em valores como strings. Como que eu faria? A gente vai fazer aqui com uma coluna, tá? Então a gente está criando uma nova coluna aqui. A gente vê que a gente já tem essa coluninha aqui. Bom, vou colocar aqui, pronto, mês switch. Ops, deixa eu só apagar aqui. Mês switch. Beleza. Vou abrir aqui o switch, tá? Aí você vê que ele já dá aqui a opção pra gente. Vou abrir um parênteses só para ver o que ele pede. Ele pede aqui pra gente uma expressão, o valor e o resultado, tá? O que seria a expressão aqui? A gente vai colocar essa expressão aqui como true, tá? Que esse true significa? Que quando ele retornar um valor verdadeiro, significa pra gente... Ops, espera aí. Quando ele retornar um valor verdadeiro, ele vai parar naquela condicional e vai trazer aquele valor pra gente, tá? Só vou colocar aqui em letra maiúscula, beleza. Ele vai retornar pra gente, tá? Bom, vamos começar aqui. A gente sabe que a gente tem essa coluninha aqui, tá? Mês. Se a gente colocar aqui orders e mês, ele vai retornar aqui pra gente, tá? Então a gente vai colocar aqui order mês é igual a 1. Eu acho que ele tá como. Tá, eu acho que ele tá como numérico lá, não como string, tá? Se tivesse como string, a gente teria que colocar entre aspas ali. Aqui a gente colocou a expressão, né? A gente colocou o valor e agora a gente vai colocar o resultado, tá? Então aqui é janeiro. Beleza, aqui é a primeira parte, então vamos lá. Vamos vir aqui, valor 2, então só vou colocar aqui. Vou colocar aqui order mês novamente. Ops. Order mês é igual a 2, então, vírgula, então fevereiro. Aqui a gente vai para a terceira condicional, tá? Orders mês é igual a 3, então março.
Beleza, e aqui a gente vai dar um else aqui só pra gente resto do mês. Vamos executar isso daqui. E olha o que ele retorna aqui pra gente, tá? Vamos só ordenar aqui, eu acho. Vamos pegar aqui, ó, do 1, 2 e 3, pra ver o que ele retorna pra gente aqui, tá? Tá vendo que o 2 aqui ele tá trazendo pra gente fevereiro, aqui o 3 do março, o 1º de janeiro. Caso a gente coloque qualquer valor aqui que seja acima de 3 que a gente colocou o nosso else, aqui ele vai trazer para a gente o resto do mês, tá? Então a gente consegue fazer essas condicionais de um jeito bem simples, tá? A gente viu que a gente conseguiu criar uma coluna aqui, quando a gente entrar aqui em Main Switch, a gente consegue ver o código aqui, a gente consegue fazer ali, através do switch, um if e else de um jeito bem fácil, tá? Sem que a gente precisa fazer if esse valor, aí coloque um if dentro de um if e vira aquela bananação toda. Então ela é muito mais user-friendly quando a gente tem vários tipos de condicionais aqui, a gente utilizar o switch do que utilizar o if else. Caso a gente tivesse aqui uma ou duas condicionais só, a gente poderia utilizar o if else sem problema nenhum, tá? Mas aqui, como a gente tem várias condicionais que a gente teria que fazer, a gente consegue utilizar o switch aqui, que a gente coloca aqui a expressão, tá? Que é o valor verdadeiro. Quando retornar verdadeiro, ele vai trazer esse valor. Então aqui, order mês 1, janeiro, order mês 2, fevereiro, order mês 3, aqui o else no final como resto do mês. Então a gente consegue colocar ali essas funções, tá? Essas condicionais para que ele traga isso pra gente, tá? Bom, vamos fazer mais um exemplo aqui, tá? Vou criar mais uma coluna aqui. Peraí, orders, nova coluna. Vamos colocar aqui, ó, valor, switch. Vamos colocar aqui switch, tá? Criar novamente aqui, abriu. Ele vai mostrar pra gente ali expressão, valor e resultado, tá? A gente vai dar aqui um valor true. Beleza, vamos dar um vírgula aqui, colocar, fechar parênteses aqui. Vamos utilizar aqui, tá, o nosso profit. Orders. Deixa eu ver se eu acho que profit. Se order profit for maior do que 10, a gente vai colocar aqui boa venda. Ops. Deixa eu ver isso aqui. Se colocar aqui orders profit menor do que 5. Não, vou colocar aqui order profit mark 10, boa venda. E se não, a gente coloca aqui, não valeu a pena. Como valor de else, tá? Não valeu a pena. Vamos executar isso daqui e vamos ver o que ele retorna pra gente, tá? Aqui ele vai retornar pra gente, tá? Então tudo que for maior que 10, ele vai retornar aqui pra gente como boa venda, e tudo que não for, ele vai retornar como menor do que 10, ele vai colocar como não valeu a pena. Então a gente ainda consegue fazer ali comparações com strings, como a gente também consegue fazer comparações com valores numéricos, tá? Caso a gente queira fazer um if else ali para fazer alguma, vamos supor, classe de idade ali, maior de 60 anos de idoso, entre 20 e 40 adulto. Então a gente também consegue fazer essa variação ali com valores numéricos, tá? Bom, essa é a função switch, ela é bem simples aqui, mas ela é bem utilizável aqui. A gente vai utilizar bastante no Power BI caso a gente queira fazer essas condicionais, esse tipo de comparação de dados, tá? É sempre muito importante a gente saber a diferença entre aqui a função switch e a função if else. Tem casos que vai valer mais a pena utilizar o switch, tem casos que vai valer mais a pena utilizar o if else, mas é bom a gente conhecer as duas e saber quando utilizar cada uma das duas, tá? Então, switch, caso você tenha várias condicionais, é mais fácil de utilizar, é mais user-friendly, ela fica aqui mais bem visível, tá? Do que caso a gente coloque um if else em cima dentro do outro ali. E caso a gente tenha poucas condicionais ali, a gente consegue utilizar o if else sem problema nenhum, tá? Bom, espero que você tenha gostado. Caso tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. O meu LinkedIn está aqui na descrição, caso você queira mandar alguma mensagem. Muito obrigado por acompanhar até agora. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.